Saudações rubro-negras flageniais. O Flamengo venceu o Racing por 1-0 e deu um passo importante rumo à final da Libertadores. Mas Felipe Luiz surpreendeu todo mundo ao dizer que a vantagem é simbólica e deixou claro: o Flamengo vai para a Argentina para vencer de novo. Hoje você vai ver tudo que o técnico falou, os bastidores da atuação de Carrascal e as novidades sobre Pedro, Lino e Léo Ortiz. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. O Flamengo deu o primeiro passo rumo à final da Libertadores no Maracanã. O Mengão venceu o Racing por 1-0 com o gol de Carrascal e agora joga pelo empate na Argentina. Mas quem esperava um discurso de tranquilidade na coletiva de Felipe Luiz se enganou. O técnico foi direto e cauteloso. Aspas para ele aqui, ó. A vantagem é simbólica. Ela existe, mas para mim é simbólica. Vamos para vencer da mesma forma. Ou seja, nada de jogar com o regulamento embaixo do braço. O Flamengo quer vencer também em Avellaneda, né? Pessoal, o Flamengo vê semifinal com o Racing ficar em aberto, né? Mas vitória arrancada na marra, né? Prêmio pela insistência. A equipe argentina nivelou, essa que é a verdade, nivelou o enfrentamento no Maracanã e o Flamengo deverá enfrentar uma enrascada, né, na Argentina, mas venceu com um bom sprint, né, coletivo final, né. Felipe Luiz também, pessoal, elogiou muito a postura do time, né? Que jogou com maturidade, paciência e equilíbrio. Ele destacou que o Racing é uma equipe muito forte nas transições, algo que o Flamengo já tinha mapeado, né? Desde os duelos com Fortaleza e Botafogo. Mesmo assim, o Mengão soube controlar o jogo e construir a vitória com consistência. E o grande nome da noite foi ele, né? Jorge Carrascal. O colombiano não só marcou o gol da vitória, como foi o motor do ataque rubro-negro. Felipe explicou por que escolheu começar com ele em vez de Samuel Lino. Aspas para o Filipinho aqui novamente. O Carrascal encaixava melhor no plano de jogo. Queria abrir espaços e ele poderia machucar a defesa do Racing com mais movimentação. Além disso, deixei o Lino para o segundo tempo para pegar o lateral mais cansado. Em relação ao Lino, pessoal, a gente tem aqui, ó, esse vídeo aqui, você pode dar uma olhada que eu falo sobre o Lino. Ele pode até ter ficado no banco por causa disso, mas na minha humilde opinião, como o próprio Felipe, né, sempre diz, o campo fala. E acredito que ele não quis desmerecer o Lino, mas o Carrascal já vinha pedindo passagem há algum tempo. Na minha humilde opinião, Felipe apenas ouviu o que o campo estava dizendo. A estratégia funcionou, o Carrascal desequilibrou, né, o jogo e mostrou que está num momento especial. Segundo Felipe Luiz, o colombiano evoluiu muito desde os tempos da Rússia. Aspas para ele novamente aqui, ó. Hoje ele é mais letal, mais criativo, toma decisões melhores perto da área. Talvez esteja vivendo o melhor momento da carreira. E isso é exatamente o que o Flamengo buscava, né, quando trouxe o jogador. Um meia rápido, criativo, e que decide, né? E que hoje é peça fundamental nesse time que vem crescendo no momento certo da temporada. Mas nem tudo foi positivo. Pedro saiu lesionado ainda no segundo tempo, após sentir o braço, né? O atacante foi levado para fazer exames e o técnico revelou que ele vinha sentindo muito incômodo, especialmente em um jogo tão físico como esse. Além disso, Felipe explicou que o porquê, né, tirou o Arrascaeta e optou pela entrada de Bruno Henrique, né? Aspas para ele novamente aqui. O time tinha baixado fisicamente, o Arrascaeta não estava encontrando espaço e o Racing marcava ele individualmente, por isso preferi colocar o Bruno, né, que deu mais força
ao ataque. Outro ponto importante foi a falta sobre a fala, né, sobre Léo Ortiz, que saiu machucado contra o Palmeiras e virou dúvida para a sequência. E Felipe foi sincero, aspas para ele aqui novamente: eu fui pessimista, achei que perderíamos ele para o resto da temporada, mas tê-lo recuperado, mesmo com dor, é o maior presente que poderíamos ter. E quando perguntado, né, sobre a dificuldade do primeiro tempo, o treinador rebateu as críticas, aspas para ele novamente aqui: ruim para quem esperava 4-0, eu esperava um jogo difícil. E foi exatamente isso. Controlamos bem, tivemos paciência e soubemos atacar com calma. Concordo, pessoal, com ele. Foi na marra e com as altas doses, né, de apreensão que um roteiro de Libertadores pode oferecer. Mas o Flamengo arrancou uma vitória por 1-0 sobre o Racing, conhecido historicamente por ser carrasco, né, de times brasileiros, e está em aberto. E aí, pessoal, na realidade, está a um empate, né, de voltar à final. O Flamengo, né, a atuação rubro-negra passou longe de ser dominante por conta de um time argentino que nivelou o enfrentamento a todo momento e ainda mantém o mata-mata aberto, né, para o jogo de volta. Mas na base do sprint coletivo final, Carrascal foi premiado por uma atuação insistente com um gol que desafogou, pessoal, mais de 70 mil vozes no Maracanã. Ele lembrou que o Flamengo teve menos de 72 horas também, pessoal, entre o jogo contra o Palmeiras e a semifinal. E mesmo assim mostrou força mental e intensidade, né? Aspas para ele novamente aqui: estou orgulhoso do esforço dos meus jogadores. Foi uma vitória madura e muito válida, né? Pessoal, essa parte que ele fala de menos de 72 horas, né, entre um jogo e outro, é muito difícil. A gente teve um jogo muito desgastante contra o Palmeiras, foi um jogo muito físico, e pegar um jogo contra o Racing, que é uma equipe também muito física, até mais do que o Palmeiras, eu acredito é difícil, foi difícil. Chegou uma hora que o time realmente baixou um pouco a intensidade, né? Felipe também elogiou a arbitragem, algo raro no futebol sul-americano, dizendo que o juiz apitou com serenidade e não se deixou influenciar pelo ambiente. Aspas para ele aqui novamente: tomou boas decisões e não quis ser protagonista. É assim que o futebol ganha. Outro ponto marcante da coletiva foi quando ele falou sobre o elenco completo e a importância da data FIFA, né, para a recuperação física e técnica dos jogadores. Aspas para ele aqui novamente: essas semanas cheias de treino são fundamentais para recuperar conceitos, corrigir detalhes e dar ritmo para quem precisa. E o treinador ainda aproveitou, né, para citar nomes como Luiz Araújo e Pedro, que aproveitaram muito bem essa pausa para recuperar física. Agora, pessoal, é lógico que eu não poderia deixar, né, de falar sobre e dar uma cutucada, né? A gente acha o Felipe extraordinário, um bom técnico, né? Mas a gente não precisa concordar com ele com tudo, né? É lógico que eu não poderia deixar de falar sobre os 3 jogadores que são simplesmente determinantes nesse time do Flamengo: Pedro, Arrascaeta e Luiz Araújo. Na minha opinião, o Flamengo assume um risco enorme nessa partida, principalmente de não vencer quando entra em campo quando retira de campo, né, esses 3 jogadores. Esses caras formam o trio mais decisivo do Flamengo em 2025, com o maior número de participações diretas em gols na temporada. E olha só os números, ó. Luiz Araújo soma 20 participações em gols, são 11 gols e 9 assistências em 49 jogos. É a melhor temporada da carreira dele. E hoje ele já é o 2º jogador mais participativo do elenco. Arrascaeta dispensa comentários, são 27 participações em gols diretos, né? 15 gols e 12 assistências, liderando o time em ambos os requisitos, né?
Ele é o artilheiro do Brasileirão 2025 e também o maior garçom da competição. Pedro, por sua vez, tem 22 participações em gols, com 15 gols e 7 assistências. Além disso, chegou à marca histórica de 150 gols com a camisa do Flamengo, o que o coloca entre os 10 maiores artilheiros da história do clube. Ou seja, estamos falando, pessoal, de 3 jogadores que decidem, que resolvem e que fazem a diferença real dentro do campo. Quando o Flamengo não conta com ele, pelo menos um deles, o risco de queda de rendimento é inevitável em termos de aproveitamentos e gols. Assistências e gols, né? Então, por isso mesmo, eu não ficaria sem esses 3 jogadores em uma partida em que o time precisa construir um resultado mais elástico. É lógico, o Pedro saiu por contusão, mas tirar Arrascaeta e Luiz Araújo, os 2 de campo também, é um risco que o Flamengo tomou de não fazer gol. Esse é o problema, tirar esses caras, entendeu? Quando o Flamengo entra em campo sem Pedro, Arrascaeta e Luiz Araújo, ou se o técnico tira esses caras e deixa o Flamengo sem esses jogadores, perde muito em poder de fogo, criatividade e decisão. Esses 3 são justamente quem transformam o domínio em gols no Flamengo nesse momento e desempenho em vitória. Agora o Flamengo se prepara, né, pessoal, para a decisão em Avellaneda. Quarta-feira, 21h30. O jogo da volta promete ser eletrizante e o Mengão entra em campo com a vantagem simbólica, né? Mas com certeza não vai jogar para empatar, vai jogar para vencer. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE e O Globo. E não se esqueça, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e... até mais!